pedindo tua misericórdia, pedindo tua graça, Senhor. Que tu possas se derramar a nós na tua doce, santa e viva palavra. Senhor, no teu grande e perfeito temor que nós estamos mais uma vez reunidos. Abra, Senhor, o céu sobre nós, derrama a chuva da tua palavra e rega o nosso coração, Senhor. No nome do teu Filho Jesus, nós oramos. Amém. Meus queridos em Cristo, eu quero compartilhar com vocês uma palavra acerca do poder destruidor da nossa carne. Poucos dias o Senhor trouxe ao meu coração esta palavra e foi algo que edificou muito a minha vida. E que tem sido para mim uma grande e solene advertência. Quero poder ajudar vocês, eu creio que, se o Senhor permitir, vamos ter apenas essa palavra, senão, talvez estudemos mais uma vez, na medida daquilo que Ele encontrar em nosso caminho para se derramar. Porque sabemos que toda a questão de tristeza, angústia, desespero, que reside em nós, tem como consequência a nossa carne. A nossa carne é a causa de toda tristeza, de toda angústia, de toda decepção, de toda frustração, de todo desânimo. Nós vamos encontrar sempre na nossa carne a explicação para as lutas que nós enfrentamos, para as nossas quedas, nossas fraquezas. Um detalhe, irmãos, é que nós temos que aprender de uma vez por todas que a nossa carne não converte. Muitos cristãos demoram a entender isso. Eles não sabem explicar por que, embora sendo salvos, lavados pelo sangue de Cristo Jesus, tendo já experimentado o novo nascimento, o pecado é algo que ainda está presente na sua carne. Por isso eu desejo, com a ajuda do Espírito Santo, ajudar os irmãos a ver este assunto. Porque eu sei que somente o Espírito Santo pode abrir o nosso coração. E vocês vão ver como, pela palavra de Deus, este assunto é sério. Este assunto é de extrema seriedade. Nós vamos usar como pano de fundo a história dos amalequitas. Porque você sabe que este povo, biblicamente falando, eles representam a carne. A Bíblia usa essas figuras de linguagem. A Bíblia nos adverte, mediante essas figuras de linguagem, acerca de princípios espirituais. O Velho Testamento é uma chave para nós entendermos o Novo Testamento. O que encontramos no Velho Testamento é a sombra, é a tipologia, mas no Novo Testamento nós encontramos a realidade. Então, meus amados irmãos e irmãs em Cristo, vamos buscar o primeiro texto na Bíblia, onde nós vamos encontrar o surgimento desta palavra, Amaleque. É Gênesis capítulo 36, versículo 12. Se você nunca escreveu isso, eu gostaria de te encorajar a escrever. Quando uma palavra, você consegue encontrá-la pela primeira vez na Bíblia, preste muita atenção, porque ali se estabelece o seu princípio. Eu vou repetir. Quando você estuda uma palavra, e você a encontra mencionada na Bíblia pela primeira vez, preste muita atenção, porque ali você vai encontrar o seu princípio. Então aqui está a primeira ocorrência da palavra Amaleque na Bíblia. Preste atenção. Tímina era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e ela lhe deu à luz a Amaleque. Aparentemente, nós temos aqui só uma pequena biografia de Saul. Ou talvez podemos dizer uma pequena parte da genealogia de Esaú. Mas preste atenção, porque quando você vem no versículo 10, diz, são esses os nomes dos filhos de Esaú.
O Espírito Santo coloca detalhes para nós, na sua palavra. E nós precisamos prestar atenção nesses detalhes. Porque se queremos estudar Amaleque, temos que saber que Amaleque é um descendente de Esaú. E quem é Esaú? Nós sabemos que Esaú é um dos filhos de Isaac. Mas o que a Bíblia quer nos falar de Esaú? O que espiritualmente significa Esaú? Então, mais uma vez, se você gosta de anotar, anote isto. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, porque agora você vai ver um princípio para começarmos a compreender o que espiritualmente significa Amaleque. Hebreus capítulo 12, versículo 16 diz: nem haja um fornicador ou profano, talvez você encontre na sua Bíblia impuro ou profano. Então não haja um impuro ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu sua primogenitura. Então, irmãos, veja que o nosso texto principal é Gênesis, capítulo 36, versículo 12. Mas o Espírito Santo vai usar este texto aqui para mostrar para nós as raízes de Amaleque. Porque Amaleque tem suas raízes em Esaú. Espiritualmente, quem é Esaú? Então aqui esse texto vai dizer, foi aquele fornicador ou impuro e profano, que vendeu. Eu quero que você preste atenção em 3 palavras aqui, nesse texto de Hebreus. A palavra impuro, profano e essa última aqui, vendeu. Porque ela é muito significativa. Porque elas juntas vão formar um quadro que vão definir para nós aquilo que espiritualmente significa Amaleque. Não somente Esaú, mas Esaú é a raiz de Amaleque. O assunto de Amaleque na Bíblia é muito interessante. Então, queridos, preste atenção. Quando você estuda esta palavra aqui, impuro, é a palavra pornos, de onde vem pornografia. Fala de uma pessoa que pratica atos imorais. É a palavra que descreve para nós uma pessoa que tem um caráter imoral. Então, Esaú era uma pessoa que tinha um caráter imoral. Depois, preste atenção nessa outra palavra aqui, profano. O termo aqui é aquele que deturpa a santidade. O sentido dessa palavra no original é aquele que deturpa a santidade, ou as coisas sagradas. Agora veja a última palavra, vendeu. O sentido dessa palavra não é negócio, não é alguém que vendeu algo porque ele queria obter uma outra coisa. O sentido dela no original não é isto. Então, esta palavra vendeu é uma infeliz tradução do termo no original. O sentido do termo no original é alguém que desprezou algo sagrado em troca de outra coisa. Então, o sentido aqui é mais de uma troca, isto é, porque eu tenho algo que eu não tenho interesse, e assim eu desfaço dele desprezando-o. Este é o sentido da palavra no original. Então você vê que cabe muito bem aqui o contexto profano, porque ele foi aquele que desprezou algo sagrado. Porque a primogenitura era uma dádiva sagrada. O primogênito, ele tinha o direito do sacerdócio. O primogênito, ele tinha direito à porção dobrada. E o primogênito tinha direito do reino. Então, o reino, o sacerdócio e a porção dobrada eram as bênçãos que constituíam a primogenitura. Isso diante de Deus, isso são coisas naturais, do ponto de vista da espiritualidade daquele tempo. Mas o valor espiritual da primogenitura era algo muito elevado diante de Deus. Então, queridos, preste bastante atenção, porque o Espírito Santo está abrindo a revelação para nos fazer entender o que é Amaleque. Agora nós podemos voltar e entender aos poucos o que é Amaleque. Então, até aqui vocês já sabem, Amaleque é uma figura da nossa carne. E nós sabemos que a carne, ela é uma natureza pecaminosa caída. Quando você estuda a carne, é a natureza pecaminosa caída. Quando você se volta para a palavra,
Você vai ver que fala da natureza corrupta, com todos os seus desejos impuros. A carne não agrada a Deus. A Bíblia diz que carne e sangue não herdarão o reino dos céus. Se você ler Gálatas 5, quando fala das obras da carne, diz: os que tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus. Então você vê o quanto isso é sério. O capítulo 8 da Epístola aos Romanos, Paulo vai traçar uma linha paradoxal para falar sobre o andar na carne e o andar no Espírito. Então a carne é a natureza pecaminosa. Mesmo após a conversão, essa natureza está aí, essa natureza não converte. Por isso que nós temos que compreender que o método de Deus para tratar com a nossa carne, em primeira instância, é a cruz. E a cruz é negar a nós mesmos. Preste muita atenção nisso. Então veja, aqueles que praticam as obras da carne não podem herdar o reino dos céus. E por último, essa natureza pecaminosa, corrupta, que ainda reside em nós, mesmo em face à nossa conversão, ela precisa ser mortificada, ela precisa ser resistida. Nós não podemos fazer nenhuma concessão com a nossa carne. É uma guerra contínua, porque a carne opera por meio de todos os nossos membros para nos levar a fazer e a viver de forma que tudo que façamos, ou a maneira como vivemos, venhamos desagradar a Deus. Então, amados, são pontos que nós não podemos esquecer. E permita-me ainda colocar dois princípios aqui. O primeiro é que Satanás, o pecado e a morte estão na nossa carne. Escute isto. Satanás, o pecado e a morte estão na nossa carne. Então você já sabe que a carne é a nossa natureza caída, corrompida, ela não converte, precisa ser levada à cruz. Por isso que nós somos ensinados, exortados a viver uma vida de cruz. Essa carne não herda o reino de Deus. A morte, o pecado e Satanás reside na nossa carne. E o segundo ponto aqui é que o pecado é o próprio Satanás agindo na nossa carne. Essa é uma definição drástica do pecado. É o próprio Satanás operando na nossa carne. Então, voltemos aqui para Amaleque. Depois a gente vê aqui em Gênesis, capítulo 36, versículo 12, que a origem de Amaleque está em Esaú. E Esaú é aquele profano, iníquo, que desprezou a sua primogenitura, que era uma bênção sagrada, em troco de um prato de comida. Isso mostra que a carne, ela nunca dá valor, ela nunca quer as coisas sagradas. A carne sempre busca o seu próprio deleite. Vamos prosseguir estudando um pouco sobre Amaleque. À medida que você vai caminhando na Bíblia, a partir de Gênesis 36, você vai vendo Amaleque. Tem um episódio em Êxodo capítulo 17, que vai nos ajudar a entender e extrair algumas lições interessantes acerca dos amalequitas. Por favor, Êxodo capítulo 17. Aqui Israel está em Refidim. Israel chegou em Refidim. Refidim é a 11ª estação da peregrinação do povo de Israel pelo deserto. Então aconteceu um episódio muito interessante aqui. A partir do versículo 8 diz: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Irmãos, nós temos que prestar atenção nos detalhes, porque aqui parece que foi apenas mais uma batalha que o povo de Deus teve que enfrentar, mas não veja por esse ângulo. Tem um detalhe que nós temos que analisar com maior cuidado. Então disse Moisés a Josué: escolhe-nos varões e sai para a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará em minha mão. Preste atenção nos detalhes. A vara de Deus estará em minhas mãos. Fez Josué como lhe dissera Moisés, pelejando contra Amaleque. Olha que frase, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés e Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, prevalecia Amaleque. Olha,
Preste atenção, prevalecia Israel, prevalecia Amaleque. Que luta é esta? Luta onde Israel prevalecia, onde Amaleque prevalecia. Se você estuda Israel, espiritualmente, irmãos, qual é o significado de Israel? É aquele que prevalece com Deus. O que significa Israel espiritualmente falando? Aquele que prevalece com Deus. Só que aqueles que prevalecem com Deus, eles estão também sofrendo o poder da força da carne sobre eles. Olha que lição espiritual o Senhor vai nos dando aqui, mas vamos seguir a leitura, depois a gente extrai as lições. Porém, a mão de Moisés, versículo 12, se cansavam. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, e ele assentou-se sobre ela. E Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, estando um de um lado e o outro do outro. Assim sustentaram as mãos até o pôr do sol. Josué desbaratou Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para memorial no livro, e relata-o a Josué, que extinguirei totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. Você vai ver que não há uma outra nação que Deus julgou com tanta ira e demonstrou tanta ira sobre eles como os amalequitas. Não houve uma outra nação. Deus mandou extinguir, riscar o nome de Amaleque sobre a terra. Vamos ver os detalhes aqui. Observe bem os textos. Quando você lê isso aqui, irmãos, vocês vão precisar de um texto apenas, para mostrar a situação dramática aqui. O que foi que aconteceu? Por que Deus manifestou tamanha ira e indignação contra essa nação? O que foi que eles fizeram? Lendo aqui, nós não vamos descobrir. Mas, graças a Deus, em Deuteronômio capítulo 25, a partir do versículo 17, o Espírito Santo vai nos mostrar que de fato aconteceu. E aí nós vamos voltar para o nosso texto. Então, por favor, anote isso aí, para você descobrir o que ocorreu. Versículo 17 diz: lembra-te do que fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito. Deuteronômio capítulo 25, a partir do versículo 17. De como te saiu ao encontro no caminho e te desbaratou a retaguarda de todos os fracos que iam atrás de ti, quando tu estavas cansado e afadigado e não teve temor algum de Deus. Veja que esses textos vão nos ajudar a compreender o que aconteceu. Deuteronômio capítulo 25, a partir do versículo 17. Então vocês vão ver aí, que o Senhor vai nos mostrar o que de fato aconteceu. Quando Israel estava voltando da peleja, aqueles que estavam lá atrás, os fracos, os cansados, eles armaram uma cilada. Os amalequitas fizeram isso e atacaram eles. Por isso que o Senhor demonstrou tamanha indignação contra os amalequitas. E aqui nós já temos alguns princípios espirituais. O primeiro é que a carne procura sempre uma oportunidade para nos atacar. A carne não nos dá descanso, irmãos. É o momento que você fica despercebido. É o momento que você acha que está tudo bem. Lembra de Davi? Era tempo dos reis e a guerra. Ele ficou em casa. E quando ele saiu no terraço, ele viu uma mulher. E ali ele caiu. Veja quantos exemplos nós temos na Bíblia. São às vezes brechas pequenas. E a carne não precisa de muito para perverter os nossos sentidos, para perverter nossa consciência, para destruir nossa comunhão com Deus, para destruir a oração. A carne precisa apenas de uma pequena oportunidade. Então, este é um ponto que você tem que ver. A carne sempre estará à espreita para nos sucumbir. Um outro detalhe: a carne sempre derrota os fracos. Veja o texto de Deuteronômio. Olha o que aconteceu aqui em Refidim. A quem Amaleque atacou? Os fracos. Então, meu irmão, minha irmã, muitas vezes nós ficamos culpando tantas coisas e tantas pessoas por sermos fracos. Nós não temos o direito de sermos espiritualmente fracos. Você pode perder uma batalha numa área e em outra, mas não desista. Sabe por quê? Porque você não deve perder, é a guerra. É a guerra. Levante-se, o Senhor quer te fortalecer.
O Espírito Santo habita em você. Ele quer te reerguer, Ele quer te restaurar, Ele quer te renovar, Ele quer te encher, Ele quer te capacitar para você vencer esse gigante que está na tua carne te derrotando. E quem a carne quer atacar? Os fracos. Sobre quem ela quer prevalecer? Sobre os fracos. Então este é um ponto que nós vamos ver aqui. Mas, irmãos, aqui em Êxodo, capítulo 17, nós temos algumas lições. Veja, por favor, olha o versículo 10. Olhe bem, fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Aqui nós temos a primeira lição: lute contra a carne. Não faça concessão para ela, não brinque com ela, não alimente ela. Meu irmão, minha irmã, deixa eu lhe falar isso novamente. Não alimente, tenha consciência que você está travando uma luta contra você mesmo. O maior inimigo que você tem não está no inferno. O maior inimigo que você tem está na sua própria carne. Essa carne que não foi crucificada, porque Satanás já está vencido, mas nossa carne não. Por isso nós precisamos da cruz. Paulo disse: não vivo eu, Cristo vive em mim. Sabeis, pois, Romanos 6, versículo 6, ele diz: sabeis, pois, que foi crucificado o nosso velho homem. Esse nosso velho homem, ele fala deste corpo da nossa carne. Sabeis, pois, que foi crucificado esse velho homem. A nossa carne foi crucificada com as suas paixões. Mas, irmãos, nós temos que ver que da carne, do poder dela, nós não fomos perdoados, nós fomos perdoados dos nossos pecados. Da carne nós temos que ser libertados. Entende? O que o Senhor nos oferece na sua cruz é a libertação do poder da carne. E para que eu e você experimentemos isso, nós temos que entender o que é viver uma vida crucificada com o Senhor Jesus. Como está em Gálatas 2:20, não vivo eu, Cristo vive em mim. Estão vendo? Então aqui você vai ver que Josué, ele travou uma batalha contra Amaleque. Nós estamos nessa batalha. Essa batalha de todo dia, de todo tempo. Não para. É dentro de você, é fora de você. São os seus pensamentos, são os seus atos, são suas atitudes. A todo momento, a todo tempo, Satanás lança um dardo inflamado na tua mente, no teu pensamento. A todo momento surge uma situação exterior, mas a reação é provocada no nosso interior. Ele está todo o tempo procurando levar-nos a entristecer o Espírito de Deus que habita em nós. E ele faz isso mediante o quê? Mediante a nossa carne. A carne não dá sossego, irmãos. Então, o primeiro ponto que o Senhor quer que nós olhemos aqui na sua palavra é que tem uma batalha ocorrendo e nós temos que lutar. Veja o versículo 11. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Então veja, essa atitude aqui de Moisés levantar a mão, fala da oração. Porque se você pegar esse mesmo termo aqui no hebraico, levantava, está vendo aqui no versículo 11, levantava, esse mesmo termo. E você for para Gênesis, capítulo 14, versículo 22, aquela experiência de Abraão, quando ele foi lutar contra aqueles reis. E aqueles reis, de certa forma, também falam desses inimigos que nós enfrentamos. Seja o mundo, a carne, o diabo, são os nossos inimigos. Aqueles 4 reis, eles prefiguram o mundo, a carne, o diabo, a morte espiritual. Tudo isso nós temos que lutar. Você está entendendo? Então, nesse exato momento, o versículo 22 diz: mas Abraão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Está vendo? Então, essa atitude é uma atitude de oração. Então, sabe qual é a segunda questão que nós temos que ver aqui? É que primeiro temos que ter consciência que estamos numa batalha e temos que lutar. Você não pode acomodar, você não pode fazer concessão, porque é todo dia, todo tempo e toda hora. Então você tem consciência disso? Então agora, olha o que o Senhor nos mostra: oração. Se você é fraco na oração, você é fraco quanto à sua carne. Se a oração não é algo vivo e real para você, então a carne já te dominou.
E a carne sabe como nos enganar, porque ela pode se tornar uma carne religiosa. A carne religiosa, ela tem a máscara que camufla os reais perigos. Nós achamos que está tudo bem, mas você vê que você não é autêntico, não é forte quanto à palavra. A palavra não é uma coisa presente, você não tem fome da palavra. Você não tem fome na oração. Você percebe que você não cresce espiritualmente. Sabe por quê? A carne, ela se camuflou numa falsa religiosidade e ela está te enganando. Veja o quão terrível é a carne. Mas há algo que pode te ajudar. Ore. Mas ore de verdade. Ore, mas ore tendo esta consciência. Porque se nós não temos a consciência dos perigos reais que nós enfrentamos por causa da nossa carne, também nossa oração pode se tornar uma oração religiosa. Por isso, irmãos, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Sem esta consciência, nós nunca vamos saber por que oramos. Porque nós oramos para ter comunhão com Deus. Nós oramos para andar com Deus. Nós oramos para desfrutar Deus. E quanto mais nós pudermos contatar, tocar, desfrutar e andar com Deus em oração, mais a nossa carne vai ser enfraquecida. Veja o versículo 13. Diz assim: Josué desbaratou. Essa palavra desbaratou, a tradução dela no hebraico é incapacitou. Interessante essa palavra. É de incapacidade. Então diz assim: Josué desbaratou Amaleque e ao seu povo a fio da espada. No Novo Testamento, a espada é uma figura da palavra de Deus. Lembra, Hebreus 4,12? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é como uma espada, cortante e penetrante. Então, espada é uma figura da palavra de Deus. Um outro meio de você vencer a carne é com a palavra de Deus. Mas, muito cuidado, não busque a palavra de Deus para você ter conhecimento, busque a palavra de Deus para você ter vida. Porque quando você busca a palavra de Deus para ter conhecimento, aí a carne vai ficar mais sofisticada. A carne vai ficar muito mais sofisticada. O intelectualismo pode ser uma obra da carne na nossa vida. Porque a carne, irmãos, não é tudo que é ruim na nossa vida, não. É tudo que é de bom também. A gente vai ver isso mais à frente. Veja o perigo da carne. Então nós temos que buscar a palavra de Deus, e você tem que buscar a palavra de Deus porque você tem necessidade dela. O salmista disse assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se nós somos fracos com relação à vida da palavra, então a carne é muito forte na nossa vida. O que torna a carne forte dentro de nós é a nossa fraqueza quanto à vida na palavra. O que nos faz vencer ou incapacitar, porque o tema aqui é muito claro, o que torna a carne ineficaz na nossa vida é a eficácia da palavra, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é cortante e ela é penetrante. Então, ela tanto corta aquilo que não é de Deus, como ela penetra para fazer a obra de Deus. Então, você vê que coisa linda. E diz que Josué venceu, pelejou, tornou incapaz Amaleque ao fio da espada. Então, por favor, veja que isso é muito interessante. Que Amaleque foi enfraquecido, não foi totalmente destruído. Se você estudar, você vai descobrir algo. Amaleque foi destruído totalmente? Não. Mas Amaleque foi enfraquecido. Irmãos, nós não vamos conseguir destruir, isto não, nós não vamos conseguir destruir o poder da carne na nossa vida. Mas se não vamos, então por que nós estamos ouvindo essa palavra? Nós temos que torná-la enfraquecida. A carne e a sua força só será eliminada de nós quando acontecer aquele extraordinário milagre de 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 50. Quando ele diz que esse nosso corpo corruptível for revestido pela incorruptibilidade e em nós será tragada a morte pela vitória. Então o que nós temos que fazer? Qual é a exortação do Senhor? É que nós venhamos enfraquecer a força da carne pelo poder da oração e da palavra. Então estão vendo duas chaves para você enfraquecer a carne: o poder da oração e o poder da palavra. Vamos para um outro exemplo e extrair algumas lições. Aqui, irmãos, em 1 Samuel, capítulo 15, eu creio que este exemplo vai nos ajudar de maneira extraordinária. 1 Samuel, capítulo 15, no versículo
3, versículo 3, o Senhor diz assim para Saul: Saul é o rei de Israel. Vai, pois, e fere Amaleque. Agora, olhe bem, e destrua tudo que tem, e não te compadeças dele. Irmãos, olha essa frase: não te compadeças, porque é imperativo. Sabe o que o Senhor está dizendo para nós aqui, em termos espirituais? Não tenha dó da tua carne. Não tenha dó. Percebe? Não tenha dó da tua carne. Matarás homens, mulheres, meninas e tudo mais. Agora veja bem, essa foi a ordem de Deus. Então Saul saiu com o exército de Israel e foi exterminar Amaleque. Mas, veja o que aconteceu. Samuel chega, a partir do versículo 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: pesa-me haver posto por rei a Saul, porque deixou de me seguir e não cumpriu minhas palavras. Essas são as palavras do Senhor para Samuel. Entristeceu-se Samuel e clamou ao Senhor toda aquela noite. Então Samuel vai ter com Saul, porque Deus está dizendo para ele: eu estou triste por ter colocado Saul como rei. Versículo 12: madrugou Samuel para encontrar-se com Saul pela manhã, e avisaram a Samuel dizendo: Saul veio ao Carmelo, e eis que está erigindo um monumento. E deu a volta, e passou adiante, e desceu em Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, e eu cumpri a palavra do Senhor. Olha a carne religiosa. Samuel então disse: que balido de ovelhas e mugido de vacas é esse que ouço com meus ouvidos? Saul respondeu: de Amaleque. Trouxeram-nos, porque o povo perdoou o melhor das ovelhas. Olha essa frase: o melhor. O melhor. E das vacas, para sacrificá-lo ao Senhor teu Deus. Mas as demais coisas destruímos. Irmãos, aqui nós temos que deter um pouco, porque o pecado de Saul foi deixar o melhor de Amaleque. O que é Amaleque? É a carne. O que ele poupou? O melhor da carne. Irmãos, esse é o nosso grande perigo, o nosso grande risco, é que a gente acha que tem coisas boas em nós. Nós achamos que temos boas virtudes, nós achamos que temos uma moral elevada, nós achamos que temos um bom conhecimento, nós achamos que somos bons, ou que temos algumas coisas boas em nós. A Bíblia diz: em mim, Paulo diz em Romanos 7, em mim não habita bem algum. Até o bem que eu acho que é bom em mim, pode se tornar um mal diante do Senhor, porque nossa vida tem que ser vivida na experiência de viver Cristo. Irmãos, não tem nada em mim, não tem nada em você que pode agradar a Deus. A única coisa em nós que pode agradar a Deus é Cristo, por isso que Cristo é a nossa vida. A única vida que em sua totalidade agradou a Deus é a vida de Cristo. Então não tem nada em nós que é bom. A Bíblia diz que até a nossa justiça é como o trapo da imundícia. Percebe? Isso não é chocante? É. A Bíblia é radical quando o assunto é carne. Então veja, ele deixou o melhor, ele deixou com vida o melhor. Irmãos, tudo aquilo que nós achamos que é o melhor e nós queremos oferecer para Deus é morte. Você acha que você tem alguma coisa boa para oferecer para o Senhor? É morte. Se você quer oferecer alguma coisa para o Senhor, primeiro morra, deixa que a cruz trate com você, porque somente aquilo que procede da morte é que agrada a Deus. Sabe o que foi que agradou a Deus? Foi a morte de Cristo, porque quando aquele grão de trigo caindo na terra, ele não ficou só, ele voltou, e quando ele voltou, ele produziu muitos frutos. João 12, 24, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Então o que agrada a Deus? Aquilo que passar pela morte. Lembra de Isaac? Isaac era uma dádiva para Abraão, que alegria era Isaac para Abraão, mas Isaac não tinha passado pela cruz, não tinha passado pelo altar. Você vai ver que a vida de Abraão tinha 4 altares, e cada um daqueles altares representava um avanço espiritual na vida dele. Significava que toda a vida de Abraão era caracterizada por altar, mas ele tinha algo que ele amava muito e não tinha passado pelo altar, pela cruz, espiritualmente falando é isso. E este era Isaac.
Mas um dia Deus disse para ele: toma teu filho, teu único filho, vai até o monte Moriá e me oferece esse sacrifício. Pensa, porque Isaac não tinha passado pela cruz, foi isso que Deus exigiu de Abraão. Irmãos, tudo que é nosso, tudo em nós que não tiver passado pela cruz é Amaleque, é morte, é destruição. Então sabe o que Saul fez? Poupou o melhor. Que perigo é esse, irmãos? Você achar que você tem coisa boa, se você não é capaz de colocar na cruz aquilo que você julga que é bom, então você está cultivando a força da carne para poder te destruir. Isso um dia pode te destruir, pode te matar espiritualmente falando, pode tirar todas as suas forças. Você sabe o que significou para Saul não matar, não destruir, não exterminar Amaleque? Foi um prejuízo incalculável, tanto para ele como para o povo de Israel. Quando você estuda o livro de Esther, você descobre que tinha uma agagita, chamado Amã, que era um homem muito importante no palácio do reino da Pérsia, e ele elaborou um plano para exterminar o povo de Deus da face da terra. Você se lembra disso? Amã era um amalequita, um agagita, descendente de Amaleque, porque Saul não exterminou. Agora todo o povo de Deus está prestes a ser destruído, mas o Espírito Santo, tomando a vida de Mardoqueu, motivou, fortaleceu, encorajou Esté para ir diante do rei. E aí, aquele Amã, ele foi desmascarado. Então você vê, irmãos, quando você estuda o livro de Esté, você vai ver o andar no Espírito e andar na carne. Você vai ver o lugar da carne e o lugar da vida no Espírito. Mardoqueu, ele tanto prefigura o Espírito Santo como aquele que anda no Espírito. E Amã nos fala da carne, com toda a sua sutileza, com toda a sua força. Preste atenção nisso, porque é sério, irmãos. Isso é sério para a minha vida, para você, para todos nós. Então veja aqui pela palavra, alguns princípios muito importantes, porque quando diz que ele poupou o melhor, isso tem algo para nos falar. Deus tem algo aqui que ele quer nos falar. O nosso bom também pode ser carne. O nosso bom pode ser um perigo real. O nosso bom, aquele que você julga que é bom, aquele que você acha que nisso você não precisa converter porque está perfeito diante de Deus, isso pode ser a carne camuflada. Não confie em você mesmo, não deposite sua confiança em você mesmo. Deixe o Senhor trabalhar, te quebrantar, levar você a ter uma vida rendida diante dEle. Porque, irmãos, a carne é dissimulada, a carne ela camufla, a carne nos engana. Você vai ver tantos exemplos na palavra de Deus, é carne. Por mais que você julgue que é bom, é carne. Avance comigo mais um pouco, vamos ver o quanto existe de carne às vezes em nossa vida. Veja o versículo 22 aqui, olha o que Samuel diz para Saul: compraz o Senhor tanto em holocaustos e sacrifício, quanto em que se obedeça suas palavras? Certamente, obedecer é melhor que os sacrifícios. O atender, isto é, atender a voz de Deus, é melhor do que as gorduras e os carneiros. Então, veja, a obediência tem muito mais valor do que atos devocionais. Escute isso. A obediência tem muito mais valor do que a pregação da palavra. Tem muito mais valor do que qualquer outra coisa que você faça que julgue espiritual. Nossa, mas o irmão foi lá para o outro lado do mundo pregar o evangelho. O que adianta pregar o evangelho se não é obediente? O que adianta a gente adorar se não somos obedientes? O que Deus quer? Deus quer que eu entregue minha vida a Ele. E assim eu digo: olha, irmãos, eu entreguei toda a minha vida ao Senhor, Ele pode fazer o que Ele quer. Irmãos, não é isso que Deus quer. Deus não quer que eu vá pregar o evangelho para outros povos. A primeira coisa que Deus quer é que eu obedeça, que essas outras coisas têm que fluir de uma vida de obediência. Estão vendo? A primeira exigência de Deus para o homem é que o homem lhe obedeça. A raiz de todo pecado é a desobediência. Por isso que você vai ver a vida do Senhor Jesus. Ele foi um servo obediente. Toda a sua vida foi caracterizada pela obediência.
Tudo o que ele fez, ele não fez de si mesmo, ele fez pelo Espírito de Deus em sua própria vida, que o habitou e o capacitou a fazer a vontade do Pai. Quando ele foi morrer por nós, ele disse: Pai, não faça a minha vontade. Olha, mas a vontade dele não era morrer por nós? Era, mas ele nem isso mesmo ele quis. Imagine, quando ele foi morrer por nós, ele orou lá no Getsemane 3 vezes: Pai, faça a tua vontade. Aí vem uma pergunta sutil: mas não era a vontade dele morrer? Era, mas nem mesmo isso ele quisera. Ele se entregou totalmente em obediência à vontade do Pai. Você sabe o que é viver a vida de cruz? A vida de cruz é obediência a Deus. Isso é vida de cruz. Isso aqui é vida de cruz. É você negar a si mesmo. Isso é vida de cruz. Então veja quantas sutilezas rondam o nosso coração. E às vezes coisas boas. Alguém aqui é contra pregar o Evangelho? Não. Alguém aqui é contra alguma prática devocional? Não. Mas a Bíblia diz que Deus não está primeiramente interessado em sacrifício, mas em obediência. Porque nós podemos, irmãos, ter uma carne religiosa, uma carne que sabe pregar, que sabe cantar, que sabe fazer tantas coisas boas, uma carne que sabe fazer filantropia, que sabe tantas coisas boas, é uma carne religiosa. Mas Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Obediência. Sacrificar dessa forma é muito fácil, irmãos. Quantas pessoas estão pregando o Evangelho hoje, mas não é em obediência a Deus? Por isso que diz Mateus 7,21, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Mas quem vai entrar no reino dos céus? Aqueles que fazem a vontade do Pai. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, porventura não temos nós pregado em Teu nome não temos expulsado demônios. Ele diz assim: e eu lhes direi explicitamente: apartai-vos de mim os que praticam iniquidade. Iniquidade ali não é pecado, é quebra de princípio, é desobediência. Porque a chave para você entender esse texto é fazer a vontade do Pai. Esse é o oposto. Então você pensa que realizar todas essas coisas é o que Deus quer de nós? Essas coisas têm que ser consequência da nossa vida de obediência. A consagração não reside no fato de nós fazermos algo para Deus, mas em primeiro lugar, em obedecê-lo. Muitas vezes obedecer, irmãos, não é do jeito que você acha que tem que ser, é do jeito que Deus fala, é da maneira como Ele exige. Isto é muito sério, muito sério. Uma coisa boa em nós pode ser uma carne camuflada. Agora, preste atenção, irmãos, que no capítulo 28, aqui de 1 Samuel, nós temos uma sequência disso, e vai nos trazer algumas lições. Veja, capítulo 28, aqui nós temos Saul vivendo o seu declínio final. Desde o versículo 13 diz assim: Samuel já havia morrido. Então Saul entra em desespero, ele entra em colapso. Porque os filisteus, que é uma figura do poder do mundo, está agora prestes a destruir Israel. 1 Samuel, capítulo 28. Então, a partir do versículo 13, a gente vai lendo isso. Mas deixa eu me deter apenas em alguns textos específicos, para que a gente possa ganhar tempo. Então, o cenário todo é este. Se você ler o versículo 13 e 4, você vai ter esse cenário. O grande exército dos filisteus está prestes a devastar Israel. Aí diz: quando Saul, versículo 5, viu o acampamento dos filisteus, primeiro, teve medo. Então, uma pessoa que passa a viver uma vida governada pela carne, ele tem uma característica interior, que é um sinal da sua carnalidade e fracasso: medo. Lembro do Salmo de número 27, quando o salmista diz assim: o Senhor é a minha luz, a quem temerei? Ele está dizendo isso. O Senhor é a minha salvação, de quem eu vou ter medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Então, por que temer? Então, o medo, esse medo que reside lá dentro, toma conta da nossa mente, que destrói a nossa fé, a nossa segurança, que nos coloca em depressão, que começa a agir na nossa carne de dentro para fora,
que nos traz uma terrível insegurança, é fruto do domínio da carne. Então, coloque esse salmo aí, Salmo de número 27, versículo 1, outro texto que vai ajudar vocês. 1 João capítulo 4, versículo 18, diz: o amor lança fora todo medo. Todo medo. E diz: antes o perfeito amor lança fora todo medo. Porque o medo, ele produz temor, ele produz angústia, ele produz amargura. E aquele que teme, João diz assim, aquele que teme, aquele que está com medo, não é o temor a Deus, mas aquele que está possuído pelo medo, ele não é aperfeiçoado, ele não é trabalhado pelo amor. Está vendo, irmãos? Então, que medo é esse? Esse é o medo fruto do domínio da carne em nós. Aí você vai ver um outro detalhe. Versículos 7 a 15. Então Saul disse aos seus criados: buscai minha mulher que tem espírito de adivinhação, para que eu vá consultá-la, e por meio dela pergunte. E seus servos lhe responderam: eis que há uma mulher em Endor, que tem espírito de adivinhação. Se você for lendo até o versículo 15, você vai ver algo aqui. Uma pessoa governada pela carne, consequentemente, ela não anda no espírito. O que significa que essa pessoa ela passa a ser subjugada por espíritos enganadores. Uma pessoa governada pela carne, ela fica suscetível a manifestações de engano operada pelo diabo. Então você vê quão terrível é você deixar de andar no espírito e andar na sua própria carne. Você vê o que aconteceu com este homem? Este homem era um ungido do Senhor. Este homem era uma expressão de autoridade e governo de Deus na terra. Este é Saul. Mas este homem, ele não venceu a carne. Este homem recusou a palavra de Deus. E ele poupou o melhor dos amalequitas. Isso aqui é uma figura para nós. Irmãos e irmãs, pelo amor de Deus, preste atenção em tudo isso. Veja o que o Senhor está falando a nós nesta hora. Veja o que o Senhor está falando para nós sobre os perigos que rondam a nossa vida, se nós não subjugarmos a carne pelo trabalho da cruz. Se nós não formos aos pés do Senhor e lançar ao Senhor todo o nosso ser e dizer: Senhor, trabalhe pela tua palavra, trabalhe pela tua cruz, destrua em mim tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que eu julgo que é bom dentro de mim, não sobre nada, para que a carne não venha me governar. Então você está vendo agora o que o Espírito Santo vai mostrar? Que este homem, que um dia era uma expressão de governo de Deus na terra, agora está sendo enganado por espíritos malignos. Vamos mais ainda. 2 Samuel capítulo 1, versículo 1 a 8. E aqui, irmãos, tem um ponto muito importante que eu queria que vocês observassem com muito cuidado. 2 Samuel capítulo 1. Diz assim: aconteceu que, depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas, isso aqui é um outro assunto que nós não estudamos, mas se você for estudar esse assunto de Davi derrotando os amalequitas, você vai ver como a força da carne procura destruir nossa família. Então não é o assunto agora, porque foi isso que aconteceu. A família de Davi foi levada pelos amalequitas. Mas preste atenção nisso. No terceiro dia sucedeu que veio um homem do arraial de Saul, com suas vestes rotas e com terra sobre a sua cabeça, e chegando a Davi, prostrou-se em terra e fez reverência. Perguntou-lhe Davi: de onde vens? Ele respondeu: escapei do acampamento de Israel. Davi lhe disse: o que aconteceu? Rogo-te que me digas. E ele respondeu: o povo fugiu da batalha, e também muitos do povo caíram e morreram, também Saul e Jonatas e seu filho morreram. Disse Davi àquele jovem que lhe dava as novas: como saber que Saul e Jonatas, seu filho, estão mortos? Agora observe. O jovem que lhe dava as novas respondeu: casualmente, cheguei ao monte Gilboa, e achei Saul que estava apoiado sobre sua lança. E vi atrás dele carros e cavaleiros. E olhando ele para trás, viu-me e chamou-me, e disse-me: eis-me aqui. Perguntou: quem és tu? Eu respondi: sou amalequita. Ele tornou a dizer: rogo-te que lance sobre mim e me mates, porque se apoderou de mim a angústia, pois toda a minha vida ainda está em mim.
Então lancei-me sobre ele e o matei. Quem foi que matou Saul? Um amalequita. Irmãos, aqui é o último ponto. Veja, quando você é subjugado pela carne, existe um outro ponto, lá no versículo 6, aqui do capítulo 28, que eu não coloquei, mas só para vocês observarem. Olha o versículo 6. Diz assim, eu vou voltar aqui, depois eu concluo rapidamente. Ele diz assim, capítulo 28, versículo 6. Saul consultou o Senhor, mas o Senhor não lhe respondeu. Então este é um ponto que ficou faltando, eu quero só acrescentar. Quando a carne te domina, suas orações não são respondidas. Quando você anda na carne, as orações não são respondidas. E por último agora, então primeiro, nós temos aqui orações não respondidas. Depois, ser subjugado por espíritos enganadores. E depois, tomado por medo. Mais ainda, destruído pela carne. Aquele que Saul um dia não venceu, agora vai destruí-lo. Quem matou Saul? Um amalequita. Irmãos, isso não é sério? Um dia o Senhor disse para ele, destrói Amaleque, ele não destruiu. Então nessas duas ilustrações, o Espírito Santo quer nos mostrar algo tão sério acerca da carne. Aquele que anda na carne não agrada a Deus. Aquele que anda na carne não satisfaz a vontade de Deus. Por isso, irmãos, nós somos chamados para andar no Espírito e jamais satisfazer os desejos da nossa carne. Se desejamos, se almejamos ter uma vida cristã vitoriosa, não vamos permitir que a carne tenha qualquer liberdade na nossa vida. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque essa tem que ser a nossa busca de todo o tempo. Vivemos uma luta, naturalmente falando, desigual nessa terra. Você percebe que as trevas, elas cobrem essa terra. A todo momento, a todo lugar onde você vai, você vê como que o inimigo, ele lança dados para tentar te destruir. Dados para poder te corromper. Por isso nós necessitamos de uma vida cheia do Espírito. Por isso que nós necessitamos andar no Espírito. Porque a única forma de nós vencermos o poder da carne em nossa vida é andarmos no Espírito. Se nós não andamos no Espírito, a carne domina. Se a carne encontra caminho, ela não para. Escute, a carne não para. Aonde você abriu brecha para ela, ela entrou com a sua força, com o seu engano, com as suas artimanhas, ela vai procurar prevalecer. E veja que o objetivo da carne é nos destruir. Percebe? Nos destruir. Essa é uma palavra séria. Essa é uma palavra urgente, irmãos. Vocês não podem sair daqui e fechar a Bíblia, esquecer amanhã do que o Senhor lhes falou. Porque essa é uma palavra que pode salvar sua alma. Pode salvar você. Pode te ajudar. Porque vivemos num mundo totalmente corrompido. Em todas as esferas, este mundo está corrompido. E a igreja não está percebendo isso. Como Satanás está destruindo a força do povo de Deus. Como ele destruiu a força de Sansão. Sansão era um homem cheio do Espírito. O Espírito vinha sobre ele e o usava. Mas havia uma outra força na vida de Sansão, que era a força da carne. Sansão, ele foi sendo destruído aos poucos por causa da força da carne. Chegou um momento, irmãos, que a carne de Sansão estava tão vulnerável aos ataques do inimigo, que ele perdeu aquela força interior que ele tinha, que era a sua consagração. Onde estava a força de Sansão? Na sua consagração. Na consagração de Sansão residia a força espiritual. Aqueles cabelos longos era simplesmente um sinal exterior de uma realidade interior. E foi aí que o inimigo agiu na vida dele. Foi aí que aquelas tranças foram cortadas. Não era nas tranças de Sansão que estava a sua força, era a realidade espiritual interior. E aquelas tranças eram um sinal daquela consagração. E você sabe que aqueles cabelos compridos falam-nos do trabalho da cruz, porque a Bíblia diz que é desonroso para o homem ter cabelo comprido, lá em 1 Coríntios, capítulo 11. Então, o que significa espiritualmente falando para o homem cabelos compridos? Para o homem cabelo comprido, espiritualmente falando, fala da cruz. Então, a primeira coisa que o inimigo quer destruir é o poder da cruz na nossa vida, porque é no trabalho da cruz, na operação da cruz, que está toda a nossa força espiritual. Se o inimigo consegue perverter a doutrina da cruz, o assunto da cruz na nossa vida, irmãos,
Talvez esta seja a explicação para a grande tragédia espiritual do nosso tempo. Não se tem dado valor ao assunto, à doutrina da cruz. Praticamente quase ninguém prega sobre a cruz. Quando falamos da cruz, falamos do seu aspecto objetivo, não do seu aspecto experimental. Caminho da cruz. O assunto do caminho da cruz é o assunto mais amplo no que diz respeito à doutrina da cruz. O Senhor Jesus, Ele deu mais ênfase ao caminho da cruz do que o aspecto objetivo da cruz. Não que o aspecto objetivo não tem valor, porque sem o aspecto objetivo, o caminho da cruz não tem significado algum. Mas, irmãos, veja a seriedade disso. Veja o que o inimigo quer fazer. Ele quer destruir essa fonte de força espiritual que nós temos, que é a nossa vida de cruz. É aquilo que nos identifica com o Senhor. É aquilo que nos faz diferente nessa terra. Por que nós somos diferentes, irmãos? É porque não bebemos, não fumamos, não temos essas práticas? Tem nada a ver disso, irmãos. Porque você pode não fazer nada disso e não ter a realidade da vida espiritual em você. O que nos torna diferentes nessa terra é a nossa identificação com o Senhor, é a nossa identificação com o Senhor na sua morte, como disse Paulo aos Filipenses no capítulo 3, que ele desejava se identificar com o Senhor na sua morte. Ser achado em Cristo. Isto é realidade espiritual. A grande decadência do nosso tempo é justamente essa, irmãos. É porque nós estamos desprezando a obra da cruz. E porque estamos desprezando a obra da cruz, a carne tem tido muita força no nosso meio. A carne tem tido muita força na vida das pessoas. Porque estamos esquecendo que existe uma luta que está sendo travada a todo tempo. Nós não tomamos consciência. E por isso, irmãos, nossa mente tem sido tomada por tantas coisas. As pessoas não sentem temor de ver tantas coisas, de alimentar sua mente com tantas coisas impuras. Por que não tem temor? Porque a carne está no domínio. E sabe o que vai acontecer? Um dia ela vai te destruir. Um dia ela vai acabar com você, porque ela já tirou suas forças. Você quer ver uma prova? Como é a sua vida de oração? Como é o seu relacionamento com Deus na oração? Como que é o seu relacionamento na palavra? Não é essa leitura religiosa, não me venha com essa leitura religiosa. Como é a vida dessa palavra em você? Quando você olha para essa palavra, você é movido pelo temor de Deus? Você é movido pela vida dela? Você se sente constrangido com ela? Quando você toca essa palavra, você sente muito mais que ela toca você? Então comece por aí, irmãos. Comece a ver a oração, comece a ver a palavra. Veja o quanto temos sido deficientes nesses dois pontos que para mim são fundamentais. É isso que nos livra da religiosidade. É isso que nos livra desse cristianismo de consumo. É isso que nos livra de uma vida cristã periférica. Por que as pessoas vão em culto hoje? Elas vão lá atrás de bênção, não é? Reúnem para ter bênção. Reúnem porque querem algo de Deus, mas não reúnem porque Deus é a única coisa que elas querem. Por isso que a Bíblia diz que Deus revelou os seus caminhos para Moisés, os seus feitos aos filhos de Israel. Então veja a diferença de Israel e Moisés. Porque Moisés conheceu Deus, conheceu seus atos governamentais, mas Israel, no seu todo, só vivia murmurando. 10 vezes eles murmuraram contra Deus. Por quê? Porque eles se relacionaram com Deus pelas coisas que Deus fazia e não por quem Deus era. Estão vendo, irmãos? Nós temos que pedir que o Espírito Santo nos ajude a sondar o nosso coração, para nos revelar o quanto do poder da carne reside dentro de nós, e como nós precisamos ser radicais, como nós precisamos buscar, com a ajuda do Espírito Santo, força na oração, força na palavra, para que tenhamos uma vida espiritual vigorosa, para que sejamos fortes espiritualmente falando, para que possamos fortalecer os nossos irmãos. Satanás, irmãos, ele não brinca. Então, você vê quando Pedro confrontou Ananias e Safira, ele disse, como vocês deixaram Satanás entrar no vosso coração? Sabe por que Pedro disse aquilo? Porque ele experimentou aquilo na própria carne. Lembra quando Jesus disse para ele, arreda-te de mim, Satanás? Depois ele disse assim, Pedro, Satanás requereu peneirar você como um trigo. Então ele sabia o que era aquilo, irmãos. Ele sabia o que era experimentar a força de Satanás na própria carne. Um dia ele disse para Ananias e Safira, lá em Atos 5, como vocês permitiram Satanás entrar no vosso coração? Estão vendo a seriedade, irmãos? Veja que expressão mais terrível. Satanás entrar no nosso coração é o cúmulo do pináculo da força da carne.
Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos ajude. Que essa não seja só uma palavra de exortação, mas de encorajamento, de consolo, de levar você mais perto do Senhor, de te ajudar em áreas que você sente que você não está vencendo, áreas que você percebe que você é deficiente, áreas que você talvez vê que você não é deficiente, mas áreas que você acha que você é muito forte. Paulo diz, aquele que está em pé, cuidado que não caia, está vendo? Então nós temos que ser guardados em tudo, irmãos. Eu sei que a única coisa que nós podemos fazer é nos lançar completamente nos braços do nosso Pai, para que Ele cuide de nós, lançando-os totalmente sobre Ele, dizer, Senhor, cuida da minha vida, porque eu não posso cuidar dela. Vê, Senhor, todo o caminho mau que existe dentro de mim, guia-me pelos teus caminhos, me ajude, Senhor. Irmãos, nós temos que orar e pedir para o Senhor, Senhor, me ajude a depender só de Ti, não de mim. Irmãos, que o Senhor nos ajude, que a Sua palavra opere um grande milagre em nossa vida, nessa noite, neste lugar. Que Deus os abençoe.